Olá, olá, mais um Checkup Podcast no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso espaço para falar de saúde, estética, bem-estar, qualidade de vida ou coisa boa. E hoje falando de algo muito importante, que é a psicoterapia para casais e para a família, né? Tão necessária. É extremamente necessário hoje porque as pessoas estão precisando cada vez mais ser cuidadas, né? Cuidar dos seus relacionamentos, cuidar dos seus casamentos, das suas famílias. E nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio uma doutora nesse assunto, com livros, artigos publicados. Ela que é doutora em psicologia, membro da Associação Brasileira de Psicanálise de Casal e Família, diretora da clínica Trieb, Centro de Saúde, ali no Luciano Cavalcante, que conta com várias especialidades, com vários profissionais, atendendo sempre de forma integrativa, não é, doutora Tatiana? Isso. E é um prazer receber hoje no Checkup Podcast, doutora Tatiana Tostes. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que a gente não sabe que horas o pessoal vai estar assistindo, mas vale tudo. Vale tudo. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você nesse programa que tem um alcance nacional, por que não dizer internacional, Isso né? aí. Eu tenho amigas fora que assistem você, que tem que traz uma colaboração importante para as pessoas que estão lá para discutir, para conversar sobre saúde nas suas diversas áreas. Então, eu queria te parabenizar, em primeiro lugar, pelo teu programa, pelo alcance que ele tem, pela profundidade dos temas que você traz e que, para mim, é uma honra e um prazer estar hoje contribuindo com esse programa. Ai, a honra toda minha, até porque a gente se conhece há muito tempo, né? Já sou paciente também e me tornei amiga. E é um prazer te receber aqui, porque eu sei do seu trabalho, da excelência do seu trabalho, doutora Tatiana Tostes. E aí, como é que estão os trabalhos? Como é que está a Trieb? Para começar, vamos falar sobre a importância, né, da psicoterapia. Como é que está a psicoterapia hoje, nesse atendimento aos casais e às famílias? Natália, eu tenho 25 anos de profissão, né? E, assim, dentro de um cenário geral, a psicoterapia, ela mudou muito, né? Assim, quando as pessoas procuravam a psicologia no início da minha carreira, no início da minha profissão, eu digo assim, as pessoas procuravam porque elas sofriam de amor. Mas sofriam de amor, a dúvida era, será que eu continuo nesse relacionamento? Será que eu mudo de emprego? Será que eu compro determinada coisa? Hoje a dor é mais profunda, né? Ela é mais silenciosa, ela está numa outra dimensão. As pessoas realmente estão sofrendo mais hoje. As pessoas realmente estão sofrendo mais hoje e o que é mais grave, elas não falam sobre isso, né? Por outro lado, elas falam mais sobre isso, quer dizer, elas estão buscando mais o atendimento. A dor chegou num nível de estrangulamento e de profundidade tão absurda, tão perplexizante, se eu posso usar esse termo, que o atendimento psicológico começou a ser algo que já não dá mais para adiar. E o atendimento de casais e família passou a ser um atendimento muito procurado. Então, eu posso te dizer com toda segurança que de 10 anos para cá tem sido um atendimento muito buscado, né? E tem sido um atendimento de muito alcance. Então, um paciente hoje que sofre do que a gente chama de caso difícil, que são aqueles casos em que o paciente sofre de uma patologia relacionada ao uso de álcool, ao uso de droga, a uma anorexia, ou aquela patologia que tem um difícil alcance, um difícil tratamento, e que o médico ou outro psicólogo encaminha a família ou o casal, a gente tem tido um melhor resultado. Então, o atendimento de casal e de família hoje, ele não resolve somente uma questão individual, mas ele resolve uma questão nuclear, né? Uma questão maior. E muitas vezes precisa envolver outras pessoas, filhos. Eu costumo dizer o seguinte, né? Que quando eu estava atendendo uma família essa semana e eu disse, olha, o melhor patrimônio que vocês estão deixando para as próximas gerações é o que vocês estão resolvendo hoje. Então, uma família que tem uma dificuldade geracional e que tem a capacidade de resolver naquela geração, a melhor herança que elas podem deixar é justamente não permitir que aquilo se postergue para as gerações próximas, né? É resolver naquela geração o conflito que se instalou ali. E quando essa família toda está reunida lá e aceita, né, o acompanhamento, esse resultado com certeza é diferenciado. Com toda certeza, porque tem uma coisa que a nossa cultura dificultou.
né? Você vai concordar comigo que até há 3 décadas as famílias se reuniam e elas se reuniam aos domingos na casa da avó. Isso é um fenômeno hoje cada vez mais raro. Porque no domingo, na casa da avó, que se reunia a grande família, os tios, os primos, os netos, todo mundo ali, as histórias elas eram compartilhadas. Você tinha acesso a tudo que aconteceu há pelo menos 3 gerações. Então, olha, teu pai, quando era criança, fazia isso. Então, os segredos eram quebrados, as histórias eram compartilhadas e você tinha acesso ao que foi a adolescência do seu pai, a infância do seu pai. Você conhecia mais profundamente, com mais intimidade, quem foi o seu avô, quem foi seu primo, quem foi seu tio, né? Então, os segredos de família, eles eram compartilhados. Então, você tinha acesso à sua história. O que acontece hoje? Essa reunião familiar, o compartilhamento das fotos, das histórias, dos mitos, praticamente desapareceu. Quando você encontra a sua grande família, é apenas em algumas datas comemorativas e nos grandes restaurantes, em que essas histórias não circulam. Então, o que você perde em termos de afeto, de história, de mito, isso tudo inviabiliza aquilo que para o sujeito é o que é material de construção da própria história. E para mim existe um grande vilão, que é esse aqui. Com toda certeza. Né? Hoje as pessoas estão em volta de uma mesa ou estão sentadas ao lado, mas não se comunicam. Os relacionamentos estão rasos. Muito. Não tem profundidade, não tem comunicação, não tem conversa. E quando não tem conversa, não tem intimidade. Aí vem o distanciamento, aí vem outros problemas. E vou te dar mais um dado. Muitas vezes é no meu consultório que as histórias acontecem. Então, não é difícil eu escutar em algumas situações, em algumas sessões clínicas, os pacientes me dizerem assim, olha, a gente só tem esse dia para falar sobre esses temas, porque em casa a gente não conversa sobre isso. Aqui virou minha mesa. Aqui virou a mesa do almoço, por exemplo, que é uma outra situação que a gente não vê mais acontecer. Aquele horário da refeição. Que é tão importante, importante. Do olhar no olho do filho, perguntar como é que foi na escola. Né? As mães muitas vezes não sabem o que está acontecendo na vida do filho. E chega a adolescência, aquela época difícil em que o filho se envolve com outras amizades e aí o problema se instala e a pessoa não percebe. Tem um autor muito interessante, o Giddens, que ele diz o seguinte: a pós-modernidade, que é esse momento que nós vivemos hoje, nós temos um paradoxo. Se por um lado nós temos uma exposição extrema da intimidade, por outro nós perdemos a intimidade. Então, se por um lado nós estamos nas redes sociais mostrando tudo que a gente faz no nosso dia, o café que a gente toma, a academia que a gente frequenta, a roupa que a gente compra, por outro lado a gente perdeu aquilo que a gente tem de mais profundo, que é a nossa essência. Então, as famílias estão lá mostrando tudo que elas fazem, o casal está lá mostrando tudo que eles fazem, mas em intimidade eles não entram naquilo que é de mais profundo em essência. Então, na terapia de casal, na terapia de família, a gente constata isso. E para que serve aquele espaço, naquele momento em que eles tiram para falar sobre eles? Serve para que eles possam se construir em vínculo e em intimidade. Então, hoje, se você me perguntar para que serve uma terapia de casal e de família, em primeiro lugar, eu te diria que é para construir, resgatar esse vínculo. Reconectar. Recompor um vínculo, tanto de casal quanto de família. Muitos casais vivendo separados. Muitos casais vivendo Muitas separados. Viúvas de marido vivo. E viúvos de mulheres vivas. O contrário também. Assim como famílias que não estão compartilhando o mesmo espaço em casa, não sabem um do outro, não têm intimidade. Né? Estão com suas vidas todas expostas, mas naquele ambiente vincular, esse vínculo ele sofre ruídos, a comunicação não está bem estabelecida, os pais e os filhos, os irmãos, eles não estão conseguindo entrar em vínculo, né? Não conseguem compartilhar. Gente, como a comunicação é importante. Quando a mensagem não é bem passada, dá muito ruído, né, doutora? Geram mal-entendidos. Esses mal-entendidos levam aos estados de irritação. Os estados de irritação, eles levam às pequenas violências. E as pequenas violências, elas escalam para as grandes violências.
E aí você vai escutar todos os dias as manchetes de jornais, ou os documentários, ou enfim, os noticiários, demonstrando os casos de violências conjugais e familiares. E o que você mais escuta no consultório? Quais são os principais problemas hoje? Já falou bastante aqui, né? Já falou de alguns bem importantes, mas o que tem levado mais as pessoas à terapia hoje? Os casais e as famílias? São duas queixas bem diferentes, né? Os casais, quando eles chegam para atendimento, eles chegam quando a coisa já está bem estrangulada. Então, tem casais que chegam para o atendimento... Tá com o papel do divórcio lá. Praticamente. Eu diria o seguinte, o casal, quando vem para o atendimento, ele já está praticamente com o casamento desfeito. E aí, eles dizem assim, não, o atendimento de casal não funcionou, né? Não funcionou porque já chegou lá com a coisa praticamente... Uhum. A milagreira fim. Não conseguiu resolver, né? No fim. Agora, o atendimento de família, não. O atendimento de família, eu digo assim, é um dos atendimentos mais bonitos que eu considero de fazer, né? Porque eu recebo famílias que vêm bem comprometidas e eles saem de lá. É um atendimento muito bonito de fazer. Não é? Porque você encontrar uma família e ela vai recompondo aqueles espaços. Aquele membro, que quando a família vem, ela vem em geral porque tem um membro que é porta-sintoma, que eu digo, né? Então, vem por aquele membro. Depois eles entendem que aquele membro é o porta-sintoma daquela família. Que não é o membro, é a família, mas é aquele membro, é aquele que denuncia que alguma coisa naquela família não vai bem. E depois você vai acompanhando a reestruturação daquela família, quando eles entendem que de fato realmente não é o membro, é a família todinha. E ela vai se reorganizando, né? E o sintoma do membro vai se diluindo, e tanto o membro fica bem, quanto a família se reorganiza, é uma das coisas mais lindas de se ver. É porque sabe? é um lugar de falar, né? É um espaço. Muitas vezes eles não falam em casa, o que não falam em casa falam na consulta. Falam na sessão. Falam na sessão. Tem muitos segredos que são ditos ali, né? Tem muitas coisas que aparecem ali porque há a presença de um terceiro, né? O analista, ele funciona como um testemunho. É um mediador. Muitas vezes falta o mediador. Isso. Aquele coração tá cheio, muita coisa, muita amargura, e quando chega na sessão é um momento de extravasar. Exatamente. E de dar sentido, né? Porque são coisas que precisam ser ditas e precisa ser dita em algum lugar seguro, um ambiente que possa garantir o sigilo, né? Um ambiente que possa garantir que o que vai ser dito ali tem um lugar de acolhimento, que não vai ter um julgamento, né? Que não vai ter alguém dizendo você tem que fazer isso, o certo é fazer aqui, vá por aqui. Não, eu vou simplesmente falar e aqui eu tenho a garantia de que eu vou ser ouvido pelos membros da minha família. E aí vai criança menor, não importa a idade? Não, importa. Quando vai a terapia, para a terapia da família, como é que é a questão da idade? Vamos lá. Quando a família chega, a primeira coisa que eu faço é entender se ali é de fato uma situação para o atendimento de família, né? Ou se eu preciso fazer um atendimento de casal. Porque a base, a base daquela família vai ser aquele casal. Às vezes, Natália, o que eu identifico é que o problema não é a família. O problema é o casal. Então, eu inicio pelo casal e não pela família. Porque o casal tem uma coisa interessante, né? Como a base de uma família é o casal, eu preciso identificar se a questão está no casal parental, que são os pais, ou se é o casal conjugal, né? Que, de repente, é um casal conjugal que está se desfazendo e o que está ali é um casal parental perdido naquela família, eu preciso, então, tratar o casal conjugal que está se desfazendo para resgatar o casal parental que está perdido na família. Então, tem todo um diagnóstico que eu preciso fazer antes. Até porque muitas vezes existe a família, mas não existe mais o casamento. Exatamente. Então, eu preciso fazer esse diagnóstico antes, quando eu preciso de um atendimento de família. Qual a idade dos filhos? São filhos menores, são filhos de 8, 10 anos. Então, vem primeiro o casal. Porque aí eu preciso entender se eu vou ter que lidar com a família mesmo, se eu vou ter que lidar com um casal parental, se eu vou ter que lidar com um casal conjugal. Então, eu preciso fazer uma avaliação antes, para entender com quem é que eu estou, qual é o enquadre que eu vou dar antes de eu decidir com quem é que eu vou trabalhar. E quais são essas principais queixas hoje? De homens, de mulheres? As queixas são, na grande maioria das vezes, está relacionada à comunicação. Na grande maioria das vezes, né? As pessoas estão com muita dificuldade de se comunicar, de se ouvir,
de fato, né? De entender qual é a posição do outro. As pessoas se escutam, mas elas não se ouvem, né? A gente tem escutado muito essa história de que eu, em primeiro lugar, a gente vive em sociedade, né? Tudo bem, tem uma primazia do lugar do eu, mas a gente precisa escutar o outro, né? Precisa entender o que é que o outro está comunicando, o que é que ele quer. Porque casar é sobre isso, né? Casamento é sobre isso. Viver é sobre isso, né? Mesmo que eu não esteja casada, mesmo que eu esteja solteira, né? Viver é sobre isso. Viver é sobre escutar o que o outro está me dizendo. É eu me desalojar pelo outro, né? Então, se eu estou vivendo em comunidade, em sociedade, eu me desalojo pelo outro. Preciso entender o que é que o outro está me dizendo quando ele está me dizendo algo, né? Porque senão eu não estou em vínculo. Eu estou em relações, que é o que acontece hoje na sociedade. A gente se relaciona com muita gente, mas a gente se vincula com pouquíssimas pessoas. Com certeza. Não tem mais relacionamento, as pessoas estão mais frias. Eu sempre combato muito isso, porque eu sou muito do relacionamento. Eu sou muito amiga, eu ligo para as amigas. Meus aniversários, inclusive, todo ano eu faço um discurso. Eu digo, ó, todo mundo tem que me ligar. Pelo menos uma. Ninguém liga mais para ninguém. Isso. É o WhatsApp, né? Doutora Tatiana, posso te ligar? Então, assim, ligar para alguém hoje parece que você está fazendo uma coisa errada. Um crime, né? É um crime. Não posso ligar. E muitas vezes tem ali, não ligue. Isso que você está dizendo é interessante, porque quando você liga, você desaloja o outro. Ligar significa mexer numa situação controlada. Sim. Né? Porque eu estou aqui com você, se o meu telefone toca, ele está mexendo numa situação controlada. Eu tenho que parar o que eu estou fazendo para atender aquela ligação. Isso é desalojamento. É exatamente isso que significa estar em vínculo. Sou eu me desalojar por um outro que chega e me invade quando eu não estou preparada para isso. E aquele você está bem já é muita coisa. Já é muito. Isso salva a gente de tanta situação, Natália. Oi, minha amiga, tudo bem? Você está bem? Está tudo bem com você? Porque tá muito difícil olhar para o outro. Como você falou, o mundo está individualista, o mundo está frio, não há mais relacionamentos e a gente tem, né, isso vai para casa. Isso acaba... E a gente não pode perder a fé nisso não, viu? A gente não pode perder a crença de que é possível que eu esteja no mundo para, de fato, me permitir ser desalojada. De eu estar aqui com você, meu telefone tocar e eu poder atender sem que eu tenha que dizer para você antes, posso. Porque, afinal de contas, era assim que as coisas funcionavam, né? A gente estava aqui conversando, o telefone tocava e você ligava e atendia. Nem que fosse para dizer, eu ligo já para ti, que eu estou ocupada, mas eu te ligo já. É urgente. Agora é crime. Quase. Doutora, e como é a psicoterapia? Porque a psicologia tem várias linhas, né? Qual é a linha que você trabalha? Qual é o grande diferencial da psicoterapia? Eu trabalho com a psicanálise vincular. Na psicanálise vincular, ela é uma extensão da psicanálise que a gente chama de psicanálise tradicional, porque a psicanálise vincular ela vai trabalhar o vínculo, que é isso que a gente está falando, né? Então, ela não está muito interessada somente no mundo interno, naquela concepção mais clássica da psicanálise de mundo interno, né? Mas ela está principalmente interessada naquilo que é produzido entre dois. Então, tem a Tatiana, tem a Natália, e tem o que a Tatiana e a Natália produzem juntas, que é única e exclusiva do vínculo da Tatiana com a Natália. Então, a Tatiana e a Natália produzem algo que é inédito, que só elas duas juntas podem produzir. Porque a Tatiana com o Alan, que está ali a Holanda, que está ali nas câmeras, também vai produzir algo que é único e exclusivo deles dois. Então, cada vínculo é singular. Cada vínculo é único. E a psicanálise vincular está interessada nisso. Por isso que quando dizem assim, a mãe é mãe diferente para cada filho, é verdade. Porque cada vínculo é único. Então, a mãe não ama igual. Não ama mesmo. Eu amo meus filhos, tudo igual. Não, não ama. E é muito importante que a gente entenda isso. Porque o vínculo, ele é singular. É um amor, mas é um amor individualizado. É um amor singular. Porque cada relação, cada vínculo é singular. E é nisso que a psicanálise vincular se pauta, nessa relação entre dois sujeitos.
né? E é isso que a gente trabalha na psicoterapia de casal e família. O vínculo, naquilo que os dois produzem juntos, que pode produzir. Um vínculo, ele pode produzir algo muito saudável, e é por isso que alguns vínculos salvam. Você está lá, o sujeito todo destruído, ele conhece alguém, e esse alguém é capaz de levantá-lo e de salvá-lo. Você já deve ter visto isso, né? Como alguém é capaz de destruir. Então, vínculos salvam com o mesmo potencial que tem destrói, né? de destruir. Né? E quanto tempo normalmente essa terapia tem que ser algo contínuo? Como é que normalmente acontece? Depende da dupla. Então, tem casais que levam ali 4 meses, 5 meses. Tem casais que passam mais tempo. Mas a terapia de casal, ela tem tempo para começar e tempo para terminar. É diferente de um processo individual, que é um processo de longo prazo, né? Família Então, o casal também. tem alta. Casal e família tem alta. É para ter alta. Não pode ficar muito tempo, não. Depois vem a manutençãozinha, né? Manutenção é bom. De vez em quando, ou não. Natália, a ideia é de que eles possam caminhar só. Eles precisam caminhar só. Né? A ideia é essa. Eventualmente, lá na frente, se surgir uma outra demanda, talvez voltem. Mas a ideia é de que se o meu objetivo é que eles consigam construir um caminho de comunicação saudável, né? Então, a ideia é de que eles possam caminhar sozinhos, tanto o casal quanto a família. E como é que está a nossa Trieb? É um centro de saúde, uma clínica. Fui lá, fiquei impressionada com o tamanho, né? Quantas salas ali? São 10 salas e um auditório. 10 salas, auditório. Vocês alugam para eventos? Alugamos para evento, auditório que tem uma capacidade para 30 pessoas. Auditório legal, né? Gostou? Sim. Lá é um espaço maravilhoso. É. E como é que é a tua equipe lá hoje, né? Tem vários profissionais. Nossa equipe, o Trieb, ele é um centro de saúde. O Trieb, posso contar rapidinho a história? Sim. O Trieb, quando eu fui professora universitária por 25 anos, né? E quando eu decidi que eu ia sair da universidade, continuo colaborando com a universidade, mas agora nos cursos de pós-graduação. E quando eu decidi que eu ia sair da universidade para montar o Trieb, eu queria que o Trieb fosse uma extensão da minha vida acadêmica, né? Então, eu pensei o Trieb a partir de 3 pilares: a pesquisa, a extensão e a arte. E nesse núcleo a gente procura fazer algumas ações. Estamos agora com um curso de desenho livre com o professor Daniel Brandão. A gente tem, a cada 2 meses, um projeto de gastronomia com filosofia e mitologia, que é uma iniciativa junto com o restaurante Banquete, da chefe Liliane Brandão. Sim. Programa interessantíssimo. Estive lá, inclusive, no lançamento do seu livro. Esteve né? lá. Parabéns. E-book. Obrigada. Vamos já falar sobre as E-book. cascas. Vamos falar já sobre as cascas. Então, a gente procura lançamentos de livro, a gente tem um espaço para lançamentos de livro. Então, porque a gente acredita lá no Trieb que a arte é uma via de saída para o sofrimento, né? E é uma via de acesso à saúde mental e à saúde como um todo, né? O Trieb trabalha nessa base da integralidade. E no nosso corpo clínico nós temos psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, infectologista, nutricionista, médicos acupunturistas. Minha amiga Camila, beijo para ela. Camila é um doce. Beijo para toda a equipe aí da Trieb, né, que sempre falando com a gente, a equipe altamente qualificada. E prestando esse atendimento bem integrativo, como você gosta de falar sempre, né, doutora? Sempre. E é integrativo por quê? Porque lá nós temos os nossos grupos de discussão clínica, né? Temos os nossos grupos de estudo e nós temos os nossos grupos de discussão clínica. Então, sempre que um paciente entra lá, o caso dele é estudado. Porque a gente entende que um caso ele não é só uma questão psíquica e ele não é só uma questão somática. Ele é as duas coisas. Então, a gente conversa. Né? Então, se ele é acompanhado por mim e é acompanhado pelo psiquiatra, o caso dele é estudado por nós dois. Se o psiquiatra vai diminuir a medicação, ele conversa comigo. Como é que tá? Posso diminuir? Vamos conversar? Tal. Então, é sempre pensado assim. Claro, com a autorização do paciente. Eu digo para ele, o teu médico, eu posso conversar com ele sobre o teu caso, e ele, na maioria das vezes, o que eles querem é saber que estão sendo bem atendidos, bem acolhidos, e, enfim, que o caso dele está sendo bem conduzido, né? Não é uma coisa que a gente não converse, é uma coisa que a gente está sempre junto no caso, para tomar decisões conjuntas, para pensar.
Doutora Carol Xavier está lá com a gente. Ai, maravilha! Sim, a gente trabalha integrado também lá com a terapêutica dela, né? Quem está chegando para... Você não sabe, eu vou contar a novidade. Ai, conta, nem sabia da Carol. Não Tô sabia da feliz, Carol? não. Carol está lá com a gente, trabalhando com a terapêutica dela, terapia neural. E quem está chegando lá com a gente? Marcos Vinícius, viu? Oh, mentira! Te falando com a terapêutica quântica, sim, Olha sim. que maravilha. Cenas dos próximos capítulos. Meu Deus. Ninguém segura a Trieb. E a localização maravilhosa, né? Inclusive, eu sei que vocês têm salas lá também para alugar. Então, você, profissional da saúde que está me assistindo agora e quer estar no lugar, porque o melhor é estar no lugar que já é, né, consolidado, com profissionais consolidados. Então, você chega lá, já é gol. Gol. Já não tá nem na trave, não. É gol mesmo. E aí, a pessoa pode entrar em contato. Pode Aqui, olha, o Instagram da Trieb, Centro de Saúde. Você entra em contato, pode ir lá fazer uma visita. A localização maravilhosa. Fica ali no Luciano Cavalcante. Né? Pertinho, diz ali um Hospital ponto... da Unimed, Uhum. Defensoria Pública, Ministério Público, ali nas proximidades, Unifor, Facete, por ali. Localização maravilhosa mesmo. É uma clínica muito aconchegante, muito acolhedora. A gente chega lá e se sente em casa. Eu posso garantir que vocês vão se sentir em casa. Então, fala com a chefe aí. Liga para ela, fala com ela e vai lá visitar o espaço. E vamos falar das cascas agora. O que é esse projeto? As cascas? O que é isso, doutora Tatiana Tostes, que está fazendo tanto sucesso aqui em Fortaleza? Meninas Cascas. As Cascas é um projeto que você acredita nas coisas que você tem seu coração tocado, né? As Cascas, ele é um projeto que corre aqui em paralelo na minha vida, né? Tem todo esse meu lado aqui acadêmico, profissional, mas a gente tem sempre um projeto do coração que corre aqui, que a gente é tocado, sei lá o que é. É igual o meu Quero Casar. O teu Quero Casar, tu sabe, né? É o propósito. Pois é. Tem essa coisa aqui que você é tocada por algum lugar, não sei te explicar. Oh, Deus, mulher. Tem um negócio que toca você e você vai. Então, As Cascas, ele foi um projeto que eu fui tocada mesmo, né? De liderar mulheres em processo de reconstrução. Após uma perda, uma separação, um divórcio, uma quebra de sociedade. Luto também. Luto, né? E ele veio no momento, 2020... De 2023 a 2025, Natália, foi um processo que eu tive várias perdas. Muitas, né? Umas que eu provoquei e outras que eu não provoquei, né? Eu pedi demissão da universidade para tocar o Trieb, mas eu também me divorciei, eu perdi uma sociedade e eu perdi uma grande amiga, uma amiga de 30 anos, né? Assim, então foram muitas perdas, né? Enfim, muitas. Outro dia eu falo sobre isso, né? E isso me levou a um processo de uma quebradeira, né? Assim, e exigiu de mim uma reconstrução, né? E a gente sabe que se reconstruir não é um processo fácil. A gente se vê ali muito só, muito desmotivada, desanimada, triste. Isso tudo, né? E eu dizia, teve uma frase que eu escutei, porque eu entrei num processo que eu vou dizer, psicólogo também sofre, psicólogo também se deprime. Meu filho... Psicólogo precisa de psicólogo? Psicólogo precisa de psicólogo. Sério? Tô te falando. Eu entrei num processo depressivo, posso falar sobre isso, estou falando isso pela primeira vez com você, viu? Entrei num processo depressivo, meu filho também. Aliás, entrei por conta dele, inclusive. Deixa eu fazer um parêntese, porque isso é muito comum. Sim. Isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Mas ninguém fala sobre isso. Inclusive, né? Com líderes de igreja que acompanham muitas pessoas. Gente, estou falando isso em primeira mão aqui para que Natália aconselham Varela. pessoas. Porque quando você vai aconselhando pessoas ali, você vai trazendo um pouquinho daquelas histórias também para a sua vida. Eu sei que tem uma linha ali. Mas você acaba absorvendo muita coisa, né? Aí, Natália, meu filho teve um processo depressivo bem grave e eu passei 30 dias de cama. 30 dias de cama. Tudo preto e branco. Tudo preto e branco, né? Muito ruim eu fiquei. Acionei o seguro-saúde, quem não tem faça, porque faz diferença. Quando eu saí do meu processo depressivo, meu próprio processo depressivo, eu disse, rapaz... Aí teve uma frase que me levantou, né? Comecei a assistir filme de faroeste. E uma frase num desses filmes era assim, o rio não quer saber se você não sabe nadar. Essa frase
Eu levantei e disse, é isso mesmo. E veio para mim o projeto das cascas. As mulheres precisam... E eu recebi muita força de mulheres, que eu não sabia nem de onde é que vinha, né? Depois eu posso um dia falar sobre essas mulheres. E eu disse, aí veio essa coisa das cascas. E por que cascas? Porque casca é aquela figura, aquela camada de proteção que protege a pele enquanto o processo cicatriza. A casca é uma própria cicatrização, né? Então, eu construí esse movimento para ajudar outras mulheres a se reconstruir. Hoje eu tenho uma base de mais de 1.500 mulheres comigo, né? É um projeto muito bonito, né? Lancei o e-book que você esteve lá. São mulheres que estão se reconstruindo. Eu criei um método de 8 passos, que foi o método que eu usei para mim, que deu certo. Eu não quebrei. Com tudo isso, eu não quebrei. Eu me levantei. Eu reconstruí minha vida, minha carreira que segue. Eu voltei ainda mais forte, né? E posicionada, mais firme do que eu quero, mais firme do que tem que ser. E, em paralelo a tudo que eu já faço, eu estou com essas mulheres comigo, certa de que a mulher precisa se levantar assim, precisa se reconstruir. É porque, na verdade, as nossas dores se transformam nos nossos maiores testemunhos, né? Deus, eu creio muito que Deus usa os nossos processos para ajudar outras pessoas. Nada é por acaso. E eu acredito muito na Bíblia, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uhum. Então, assim, com certeza é a mesma história do quero casar, né? Todo o processo que eu passei de vida sentimental. Quantas pessoas sofrendo na vida sentimental hoje, fazendo escolhas erradas, casando errado, começando... E te dizendo o seguinte, que esse processo de reconstrução, ele não se dá como muita gente pensa, né? Eu escuto dizer, Tatiana, tu se levantou pela força do ódio. Não, eu me levantei pela força do amor. Uhum. O processo de reconstrução, ele não se dá pela via do ódio, nem da vingança, nem do desespero, não. O processo de reconstrução, ele se dá pela via do amor. Quando eu digo que fui tocada, foi pela via do amor, pela via do desejo, pela via da vida. É, porque se for pela via do ódio, não é levantar. Você continua caída. Porque quem está ferido, fere. Isso, exatamente. Né? Quem tem ódio no coração, semeia ódio. Então, assim, né, a Bíblia diz também que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente acaba semeando e lançando aquilo que está no coração. Né? Então, Deus usou, né, você usou essa sua... toda a sua história para ajudar outras mulheres que estão passando pelo processo, e você vai dizer para elas assim, ó, eu passei, vivi e venci, e posso te ajudar. Né? Então é uma grande mentora de mulheres, né? É uma mulher que está direcionando outras mulheres. E é encontros que isso acontece, né? São encontros. São almoços. São almoços, são encontros semanais, né? Depois, quem tiver interesse, quem achar que faz sentido, que aí elas é o seguinte, Natália, elas vão se reconstruir nos cascas e vão casar lá no Quero Casar. Olha aí, maravilha. E lá elas compartilham as histórias? Elas compartilham as histórias, elas falam das dores delas, elas conhecem outras mulheres, elas se conectam com outras mulheres. E deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo agora. Isso não é nada apelativo. Eu escuto muitas mulheres dizendo que não vão para os almoços do Quero Casar, que eu também faço, porque é apelativo. De jeito nenhum, eu Sabe já fui... Sabe o que é ruim, minha filha? É continuar errando. Sabe o que é ruim, minha filha? É tropeçar na mesma área. É cair. É repetir a mesma matéria. Você aprender, você buscar meios de ultrapassar isso, de vencer isso. Olhar para pessoas que já passaram pelo que você passou, coisa boa. Você olhar para a pessoa e a pessoa dizer assim, ó, vem por aqui, dobra aqui, porque ali tem um buraco. Ó, faz assim. É bom demais. Então, assim, apelativo é continuar errando. Isso. Né? Interessante. Eu diria, se pudesse dar um conselho aí, já saindo do lado psicóloga e assumindo o lugar da mentoria, né? Eu diria, experimentem, gente. Vão nas cascas e depois vão no Querem Casar. Sabe por quê? Porque eu fui no Quero Casar. E é super interessante. Você cria vínculo com outras mulheres. Com outras mulheres, escuta outras coisas, se abre para uma outra coisa, resgata esse lugar do feminino, que é um lugar muito bonito, que está se perdendo também, porque a gente tem desmerecido esse lugar em nome de uma posição de mulher que muitas vezes colocou a gente num lugar, talvez, que a gente possa estar aí.
vamos modular um pouco as coisas, né? Então, as cascas não tem nada a ver com mulheres choronas, como uma vez me disseram. Não vou, porque vai lá, vai ter um monte de mulher só falando de sofrimento, 2 chorando. Não é isso, o quero casar. Não tem história Não tem com apelativo, não é Não. isso também. Então, acho que a gente começa a caminhar quando a gente quebra alguns preconceitos. Com toda certeza. Se abram. Exatamente, você deixa a dor para lá, troca a dor por motivação, aprende a ver as coisas de forma diferente, a seguir de forma diferente, cria novos relacionamentos. Olha, a gente conhece tanta gente nesses almoços, Muita gente né? Cria vínculos, aí já faz amizade, porque o negócio para fazer amizade rápida é mulher. Mulher para fazer amizade é coisa rápida. Então, colou em mim aqui na Tati. E aí tem o Instagram das cascas também, né? Tá As aqui, cascas ó. 1, 2, 3. É isso aí. Você entra aí para saber também do local, né? Varia o local do almoço. Ainda tem isso, gente. Toda semana é um lugar diferente. No mínimo, vocês conhecem um restaurante por semana. No mínimo, é um tour gastronômico, Isso. né? Então, qual dia? Tem um dia certo também? Alterna. Uma semana é na sexta-feira um jantar, na outra semana é um sábado almoço. Porque quem não pode na sexta-feira à noite, pode no sábado final ao de meio-dia. semana. Pode no final de semana. Uhum. Doutora Tatiana Toches, que prazer te receber aqui. Prazer foi no todo Check-up Podcast, ver todas essas suas vertentes, todos esses, né? Porque nós somos muitas, né? É verdade. Natália? Quanto mais a gente consegue transitar pelas nossas facetas, melhor pra gente. Quanto menos rígida a gente se coloca na vida, também melhor pra gente, né? Olha aí, que maravilha. Sucesso para você. Que você continue ajudando, porque também é um propósito muito grande, né? A sua profissão, ajudar tantas famílias, tantos casais. Tenho certeza que isso enche o seu coração de alegria, né? Ver aquela família chegando toda desconstruída e saindo toda construída, né? E parabéns pelo trabalho com as mulheres e por estar usando a sua experiência pessoal, a sua dor para ajudar outras mulheres que estão passando pelo luto, que é uma coisa ruim. No meu testemunho, eu sempre conto isso, que eu casei errado porque eu não conseguia acabar namoro. Namoro era luto para mim. Então, coisa ruim é a gente passar por luto, né? Ruim. A gente sofrer perdas e vamos sofrer. Estamos na vida e precisamos lidar com isso, porque o rio continua sendo rio. E ele não quer saber se você não sabe nadar. A vida continua seguindo, né? Não dá para parar, tem que se levantar. Se você está se sentindo triste, se você está desmotivada hoje, então procura ajuda, procura grupos como as cascas, procura a terapia. Você aí que está precisando dar uma renovada aí no relacionamento com a esposa, tem que procurar ajuda, tem que fazer alguma coisa. Não dá para ficar dormindo e ver a coisa desmoronar e deixar a coisa morrer. Não. Tome uma atitude. Bora, tome atitude. Beijo, viu, meu amor? Um beijo. Prazer ter você aqui. E o e-book também, meu. as pessoas para adquirir o e-book. No link que tem lá no Instagram das cascas. Repete o título do e-book. Quando essa dor passa. Quando essa Porque dor ela passa, mas até ela passar, você toma algumas medidas, né? O luto é seu, ele existe, não tem como você fazer de conta que ele não existe, você vai ter que atravessar, mas não precisa atravessar sozinho e nem de qualquer jeito. Enquanto ela passa, você está no processo e a doutora Tatiana vai te ajudar a enfrentar esse processo. Porque sem processo não tem vitória. Não. Um beijo para você. Ah, tem um presente. Oba! Cadê o presente dela, Holanda? Botaram onde? Colocaram Presente. aqui, não? Ah, tá aqui embaixo. Peraí. Presentinho que eu sei que você olhou quando você chegou. Para lembrar de mim, para lembrar do Check-up Podcast. Que delícia, obrigada. Colocar lá no consultório. E eu quero agradecer o nosso patrocinador do Check-up Podcast, CLDO-CCO, há mais de 25 anos, tratando os seus olhos com excelência e, por sinal, dormi enxergando e acordei vendo tudo embaçado. Ainda bem que o meu podcast é aqui no CLDO, que eu já saio para me consultar. Eu vou fazer minha cirurgia, fazer logo a cirurgia, doutora Tatiana. Fazer logo uma cirurgia aqui refrativa, né, Holanda? Porque jornalista não pode ficar sem enxergar direito, né? Não pode. Não dá. Então, problemas na visão, grupo CLDO-CCO tem a solução. Um beijo para você. Lembrando que todo domingo tem check-up também na TV Diário para todo o Brasil, às 19 horas,
terças às 20 horas. O maior, o mais longevo, o melhor programa de saúde do Brasil. Acho que o único, né? O único. Não conheço assim com essa tempo vida todo, toda, só não. o seu. Só o check-up, que tem também a maior festa da saúde e da estética que o Ceará já viu. E eu creio que a do Brasil também, porque para o povo superar a gente tá difícil. 15 de outubro, o Troféu Check-up 2026, a doutora Tatiana vai estar representando a psicoterapia lá com a gente. Olha como o check-up é chique, viu? Os melhores da saúde estarão lá, grandes atrações, grandes homenageados. E se você quiser fazer parte também disso tudo, fala com a nossa equipe, tá bom? Tô te esperando. Beijo e compartilha. Gostou da entrevista? Compartilha. Tem pessoas querendo e precisando assistir a esse episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, doutora. Tchau, tchau, Natália. Até a próxima com mais um Check-up Podcast.